Olá, Marcela. Olá, Wagner. Sejam muito Olá. bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Em instantes a gente inicia, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela Fechou? presença desde já. Olá, pessoal. Luiz, Beatriz, sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, Jonathan, Viviane, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. São 19 horas, a gente aguarda uns minutos e a gente já começa a conversar sobre o tema. Também, se vocês tiverem dúvidas, contribuições, podem colocar aqui no chat que a gente vai bater esse papo, tá bom? Hoje sobre comunicação não violenta. Deixa o pessoal se organizar para entrar e a gente já inicia. Olá, pessoal que está chegando agora, Michele, Léo, boas-vindas para todo mundo, eu agradeço a presença. Em instantes a gente inicia o nosso encontro de hoje. Bom, pessoal, 19:02, vou começar a falar sobre o assunto. Eu agradeço quem já conseguiu se organizar para entrar, em respeito a quem entrou no horário. Já vou começar a discorrer sobre o tema, na verdade, começar a conversar com vocês sobre isso. Tá? Quero dizer que eu não sou o detentor da verdade absoluta, não sou o detentor da verdade sobre comunicação não violenta, e eu quero deixar a abertura para que todos possam participar do tema, com sugestões, com críticas, com elogios, com contribuições e com exemplos. Tá? Eu costumo dizer que eu não estudo muito para as apresentações, não. Eu gosto de construir isso juntos e eu quero que vocês possam participar junto comigo dessa construção. Tem os slides que são materiais de apoio, mas não existe uma fórmula certa ou um jeito universal que vai funcionar para todo mundo. Tudo bem? Então, antes de entrar propriamente no tema de comunicação não violenta, quero falar para vocês da próxima mentoria, que vai acontecer na semana que vem, no dia 28, que é quebra de objeções, como se vender
com estratégia nas entrevistas de emprego. Então, essa é a nossa próxima mentoria, na quinta-feira, vem uma convidada super especial do Pra Carreiras, ela vai falar para a gente sobre essa quebra de objeções, isso ajuda muito na nossa autoconfiança na entrevista, na nossa convicção, na hora da gente se posicionar. Tudo bem? Pessoal que está entrando agora, muito obrigado pela presença, trouxe aqui algumas observações em relação ao nosso conteúdo de hoje. Já são 19h04, nós já temos alguns participantes. E eu quero começar. Boa noite, Karima. Obrigado. Obrigado pela presença. Sou a Karima, nossa mentora aqui no Pra Carreiras. Obrigado pela presença. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta, tá? Eu sei que a gente tem alunos do Brasil todo. Eu queria que vocês me falassem, na região de vocês, qual que é o nome dessa atividade, desse jogo? Queda de braço. No Brasil todo é queda de braço? Perfeito. Queda de braço. Queda de braço. Tá? Acho que então não tem regionalismos em relação a essa atividade. Alguém consegue me explicar como que funciona essa atividade? Em linhas gerais? Ou pelo chat, ou aqui por áudio, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Quem consegue tombar a mão do outro vence? Certo, Viviane, obrigado pela explicação. Então, quem consegue tombar a mão do outro vence. E aí, Viviane, vou aproveitar que você começou com a contribuição. Quer dizer que é uma luta que um faz mais força que o outro, é isso? Tá. Se ele faz mais força, ela tem que fazer o quê? Mais força ainda, não é? Isso. Tá. Então, isso daqui é a primeira provocação que eu vou trazer para a nossa reflexão, por quê? Naturalmente, instintivamente, biologicamente, né, toda vez que a gente é agredido, ofendido, tá, insultado, a nossa reação é querer fazer o quê? Devolver, né? Pode falar, Viviane. Não, é isso que eu ia dizer, é revidar. Revidar. Né? E isso é algo mais instintivo. Né? Você vê um bicho, você vai bater no bicho lá, provavelmente ele vai se sentir ameaçado, ele vai, né, se for um cachorro, ele vai querer te morder também. Então, o nosso instinto inicial é querer revidar e às vezes cada vez mais forte. Então, se eu pego e te ofendo, aí instintivamente você vai querer me ofender de volta, vai querer me agredir de volta. Isso biologicamente. Mas o que eu vou trazer hoje aqui são reflexões para a gente entender o porquê que as pessoas têm uma comunicação mais violenta ou menos violenta. Bom, o símbolo da comunicação violenta é essa girafa. Alguém sabe me dizer por que é a girafa? O que ela simboliza na comunicação não violenta? Alguém já fez curso de comunicação violenta? Já teve um workshop de comunicação violenta? Ninguém? Não, a primeira vez que estão tendo contato com esse tema? Sim. Perfeito. A girafa, ela é característica, né, a característica principal dela é ter uma visão de longo alcance. Então, quando a gente olha para uma situação, a ideia é que a gente seja igual à girafa, que a gente enxergue além daquilo que está expresso. Aquilo que está por trás, aquilo que está implícito. E a girafa é o símbolo da comunicação não violenta por conta disso, porque ela enxerga além daquele comportamento, além daquela ofensa, além daquelas palavras. Tá? E eu vou começar com algumas provocações já também, tá? Que é, todo excesso esconde uma falta. Vocês concordam com isso? Alguém discorda disso? Dessa primeira provocação? Todo excesso esconde uma falta? Por quê? Tá? Todo comportamento violento esconde uma necessidade não atendida. Uma ofensa é uma necessidade não atendida. Uma agressão é uma necessidade não atendida. E a gente vai entender quais necessidades são essas. Tá? Uma vez eu fiz um curso e eu ouvi assim, lidar com gerentes é lidar com egos. Mas eu vou além desse curso e falo assim, lidar com pessoas é lidar com egos. Tá? Quando a gente lida com pessoas, sejam gerentes, gestores e etc., nós também estamos lidando com algo que a gente não consegue ver, que são interesses, necessidades que são ocultas. E a minha expectativa é que vocês saiam daqui refletindo sobre as necessidades ocultas, né, das pessoas, as necessidades que a gente tem por detrás das nossas ações. Tá bem? Bom,
Por que eu coloco no título como se preparar para conversas difíceis? Provavelmente, se você chegar na sua empresa, ou no seu trabalho, ou no seu relacionamento e falar assim, nós vamos ter um curso de comunicação não violenta, ou você fala assim, você precisa trabalhar sua comunicação não violenta, provavelmente as pessoas vão falar assim, comunicação não violenta? Não tenho comunicação não violenta, minha comunicação é boa, minha comunicação é clara, assertiva. Então, se você fala em comunicação não violenta, as pessoas vão ter uma resistência e vão falar assim, não tenho minha comunicação, não, jamais que eu tenho comunicação, eu não xingo ninguém, eu não ofendo ninguém. E eu quero extrair de vocês isso, que comunicação não violenta não é só xingar, não é só ofender. A gente acha assim, vamos todo mundo abraçar a árvore na hora que a gente sair daqui, porque a gente fez um treinamento de comunicação não violenta. Não, não é isso. Vamos amar os animais, amar as plantas, né? Vamos sair abraçando as pessoas, porque eu fiz um curso de comunicação não violenta. Não é essa a ideia. Então, por isso que a gente, às vezes, para trazer esse tema, e se você for levar esse tema adiante lá na sua empresa, você pode falar assim, vamos fazer um curso de conversas difíceis. E aí você introduz o tema de comunicação não violenta. Tá? Então, muito prazer, eu sou Stefano, sou psicólogo, mentor aqui no Pra Carreiras. Além da minha parte profissional, também sou filho, irmão, tutor de vários bichos, amigo, e tenho uma série de coisas aí. Se vocês quiserem depois me adicionem lá no LinkedIn para a gente trocar mais ideia em relação a esse tema, né, ou aqui pelo suporte do Pra Carreiras. Tá? Como eu disse lá no começo, eu não faço tudo sozinho, então eu preciso de vocês. Eu vou pedir para quem tiver aí escanear esse QR Code, ou eu vou colar esse link aqui no chat para que vocês participem comigo. Tá? Eu preciso que vocês escaneiem esse QR Code ou acessem esse link que eu vou postar aqui no chat para me ajudar a construir um quadro com as frases mais violentas que a gente já ouviu na nossa empresa ou na nossa jornada. Tá? Não precisa ser na empresa atual. Mas eu quero que vocês, nessa primeira pergunta, me falem quais frases vocês consideram violentas no ambiente de trabalho de vocês. E eu vou começar, todo mundo já foi lá, eu vou compartilhar a tela do EduPulses. Pronto. Digitem aqui, ó, pronto. Você é incompetente, tem gente que merece servir mesa para sempre. Vou te mostrar o seu tamanho. E eu, assim, ao mesmo tempo que eu fico feliz que vocês estão participando, eu fico triste e de estômago embrulhado com certos tipos de comentários, tá? É claro que ofensas, palavrões, né? Se alguém for colocar algum palavrão, pode colocar lá com estrelinha, com asterisco, mas é esse tipo... Aí, ó, você não merece estar aqui. O que mais? Você é muito sensível a levar tudo pro pessoal. Você nunca vai ser alguém na vida. Clássica, né? Você leu meu e-mail? Tá. Fulano faz... Por que você não consegue fazer o mesmo? Certo. Não importa o que você faça, você sempre será um bosta, vai morrer sendo empregado sem futuro. Bom. Tem mais aqui, ó. Aqui. Perfeito. Todo mundo concorda que esse é um tipo de comunicação agressiva, violenta? Se alguém não concordar, pode... você vai dar conta de ser mãe e trabalhar. Tem coisas pesadas, né? Eu vou falar sobre microviolências também, e essas são microviolências. O pessoal está reagindo aí, Karima, Stephanie, eu agradeço pela participação. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Por quê? Tá? Todas essas comunicações, todas essas frases, quem manda aqui sou eu, perfeito. Todas essas comunicações que vocês trouxeram são violentas. Tá? Mas para além disso, toda vez que a gente faz um julgamento de alguém, toda vez que a gente substitui a nossa interpretação pela realidade dos fatos, a gente está sendo agressivo. Toda vez que a gente dá uma ordem para uma pessoa, sem considerar
as necessidades da pessoa, a gente também está sendo violento dentro dessa perspectiva. Vamos lá. Quem criou essa técnica foi o Marshall Rosenberg. Ele era psicólogo dos Estados Unidos. Tá? Ele sistematizou tudo isso e no final da sua vida ele viajava para mediar conflitos e levar paz em programas de guerra. Só para a gente contextualizar historicamente de onde surgiu essa técnica. Tá bem? Bom, vocês já ouviram falar de segurança psicológica? Segurança psicológica é algo que permeia hoje as equipes de trabalho. Tá? O Google analisou anos de dados em centenas de equipes e eles descobriram que segurança psicológica é um fator extremamente importante para equipes de alto rendimento. A gente vai dedicar, ainda não tem data, mas a gente vai dedicar um encontro aqui só para falar sobre segurança psicológica, que isso é uma virada de chave muito importante para vocês que têm equipes, para vocês que lideram. Tá? Como que eles se chegaram no conceito de segurança psicológica? Tá? Tinha uma equipe de alta performance de médicos e uma equipe de cirurgia num hospital, e tinha uma equipe que não era de tão alta performance assim. Tá? E agora eu quero ouvir de vocês. Qual equipe vocês acreditam que errava mais? Qual equipe tinha mais erros nos procedimentos? Aquela equipe de alta performance ou é aquela equipe que não tinha alta performance, não tinha tanta interação, não tinha tanta comunicação? Quem errava mais? Somos em mais de 30. Apenas. Vamos lá. A de alta performance. Por que, Marina? Por que de alta performance errava mais? Jonathan não tem medo de experimentar. Vamos ver, Marina. Porque eles poderiam ter a liberdade de tentar, porque eles poderiam ser mais ousados. Exatamente. Então, correm mais riscos. Eles tinham a segurança psicológica de chegar e falar assim, erramos. Tentamos, mas erramos. Na verdade, a equipe que não era de alta performance até errava mais por não ter tanta coesão e articulação, mas eles falavam menos. Eles escondiam os erros e a equipe de alta performance não tinha medo de chegar e expor essas questões. Isso por quê? Por conta da segurança psicológica. Tá? Bom, então a gente tem já vários autores falando sobre segurança psicológica. Tá? Essa é uma professora de liderança de Harvard, ela que sistematizou isso, então falando sobre os riscos interpessoais. Tá? E aqui as atitudes que impedem o apoio. Então, ouvir as pessoas, ouvir ativamente as pessoas e atentamente, se manter curioso, ser sincero, manter a confiança, isso aumenta a segurança psicológica. Se você quer que as pessoas possam se expressar na reunião, né, na verdade, é aquele famoso, né, a reunião que podia ser um e-mail, se você quer ter menos reuniões, passar menos tempo do seu dia fazendo reuniões, ouça mais as pessoas. Você vai ter mais segurança psicológica para que as pessoas possam chegar em você e não precisar marcar da reunião. Tá? Agora, julgamentos moralizantes, conselhos não solicitados, interromper a fala dos outros, né, ou expor informações, isso não favorece a segurança psicológica. Consequentemente, isso está atrelado a questões de comunicação não violenta. Tá? Então, a gente vai sempre trabalhar com conversas complexas, conversas difíceis, conversas com alto grau de responsabilidade. E os líderes, eles tomam essas decisões, eles fazem isso, mas com a devida sensibilidade. Tudo bem? Bases da comunicação não violenta. A gente tem empatia, autocompaixão e autenticidade. A comunicação não violenta, ela tem 4 passos e eu quero frisar muito esses passos para vocês, para que vocês saiam daqui ouvindo a minha voz com esses 4 passos. A partir de hoje, a partir das 20 horas, a hora que a gente vai finalizar aqui, eu quero que vocês comecem a refletir sobre a comunicação de vocês e sobre a comunicação de quem está próximo de você também. Por exemplo, escreve aqui ou dá um joinha, dá uma reação, quem já pediu para quem estava do seu lado sair do celular, ou se você foi pedido, tipo assim, sai um pouquinho do celular, você está muito tempo no celular. Alguém já passou por isso aqui? Stephanie, Mariana, Marcela, Jonathan. Ó, teve uma explosão de joinha aqui.
Então, provavelmente, todos nós já passamos por isso. Ou nós pedimos para alguém sair do celular, ou fomos pedidos para a gente sair do celular. Qual que é a necessidade que está por trás disso? Alguém arrisca? Quando você chega para o seu parceiro, para sua parceira, né, para um amigo, para uma amiga que está no encontro, fala assim, meu, sai um pouquinho do celular, você está muito tempo no celular. Qual que é a necessidade que está por trás disso? Paula, de ser ouvido? Exatamente. Então, de estabelecer conexões mais saudáveis. Presença, exatamente, conexão, é isso, atenção. Então existe essa necessidade nossa nos nossos pedidos. Quando eu peço para alguém sair do celular, tá, isso intrinsecamente está ligado a uma necessidade minha, que é, preciso de mais atenção. E é isso que a gente começa a descobrir nas bases da comunicação não violenta. Tá? A empatia tem aquela célebre definição, a capacidade de se colocar no lugar dos outros. A gente vai descobrir que a empatia ela não existe. Tá? A autocompaixão é aquela capacidade de oferecer apoio e suporte para você mesmo. Se você é muito violento com você, você não consegue ter compaixão para com os outros. Tá? E a autenticidade, que é aquela capacidade de expor verdadeiramente os seus sentimentos. Tá bem? Vamos lá. Quais são os 4 componentes, tá, da comunicação não violenta? Observação, sentimento, necessidade e pedido. Eu quero fazer um exercício com vocês em relação à observação. Tá bem? Tá. Para o exercício, se atentem ao que é fato e ao um julgamento seu. Cuidado com seus viés cognitivos. Tudo bem? Vamos voltar ali pro EduPulses. Quem não tem o link, eu vou colocar o link aqui novamente. Tá? Quem está sem o QR Code, eu vou colocar aqui de novo. E eu vou rodar uma outra atividade aqui no EduPulses. Tá? Eu quero que vocês me digam é um quiz. Eu quero que vocês se inscrevam nesse quiz para eu testar os conhecimentos de vocês, se vocês são capazes de separar observação e julgamento. Bem? Vamos lá. Todo mundo conseguindo se cadastrar? Vou dar mais um minutinho e a gente já começa nosso quiz. Bom, vamos lá. Eu quero saber quais frases são só observação, tá bem? Atenção, vocês têm alguns segundos para responder se aquela frase é só observação ou se tem julgamento também. Vamos lá. Primeira frase. Na última reunião, Pedro apresentou os resultados financeiros do trimestre. Isso é só observação? Você responde se é verdadeiro ou falso. Verdadeiro. Né? Aqui não existe nenhum fator julgando Pedro. Tá? Se fosse assim, na última reunião, eu não sei o que aconteceu. O Pedro foi relapso e não apresentou. O Pedro foi relapso e não apresentou. O relapso é um julgamento. Vamos para a próxima. Tá? Tem uma velocidade aqui de resposta também, mas não tem problema. Então, vamos em relação à qualidade. Ontem à tarde, Ana entregou o relatório solicitado no prazo estabelecido. Isso é só observação? Verdadeiro. Isso não tem nenhum elemento que julga a Ana. Tá? Vamos para o próximo. Durante a apresentação, Carlos fez uma pergunta esclarecedora. Isso tem só observação?
falso, né? Isso tem um fator de julgamento, que é o esclarecedora, que é a partir de quem está falando, tá? Vejam se vocês estão de acordo. Se alguém fala assim, eu não concordo, eu não entendi, pode me sinalizar. A Lídia segue aí o primeiro, vamos lá. Durante o expediente, a equipe de vendas recebeu 10 ligações de clientes em potencial. Isso é só observação? Verdadeiro. Isso é só uma observação. Tá? Agora, se eu classificasse esses clientes, os clientes que são chatos, que são não sei o quê, que falam demais, aí sim teria uma questão de julgamento. Vamos para a próxima. O Armando não está nem aí para nada. Isso é só uma observação? Bom, acho que essa é mais fácil, né? Esse está errado aqui, é falso. Isso não é, perdão, configurei errado aqui. Isso não é só uma observação. Uma observação dessa frase seria assim: o Armando não participou das últimas 3 reuniões e não entregou os relatórios no prazo. Isso é observação. Isso daqui já é um julgamento. Ele não está nem aí para nada. Eu não sei o que está acontecendo na vida do Armando, eu não sei o que está acontecendo no trabalho do Armando. Então, isso daqui é um julgamento. Tá? Isso aqui vai influenciar um pouquinho. Vamos lá. Hoje de manhã, a secretária imprimiu as cópias necessárias para a reunião. Isso é só observação? Fácil, né? Perfeito. Isso é só uma observação, uma constatação. Tá? Vamos lá. O departamento de compras não soube negociar com os fornecedores e acabou pagando preços elevados pelos materiais necessários. Isso é só observação ou tem julgamento aí também? Eu também. Tem alguém passando a cola aí, né? Por você, Marcela? Passando a cola para todo mundo? Ai, configurei errado de novo, me perdoe. Aqui não é só observação, aqui tem julgamento. Por quê? Porque eu não soube negociar é um julgamento. Tá? Eu estou julgando que eles não souberam. Eu não sei o que aconteceu para a gente pagar preços mais elevados. Então, isso daqui é julgamento. Tá? Não soube negociar. Gilberto é muito agressivo. Impossível conversar com ele. E essa é a nossa última frase. Isso é só observação? Perfeito. Isso é um julgamento. Tá? Se eu relatasse aqui, Gilberto tem feito tal coisa, tem dito tal situação. Isso sim seria observação. Aqui é um julgamento também. Tá bem? Bom, tirando. Tem a última aqui, perdão. Durante a videoconferência, o gerente de vendas destacou os principais objetivos da equipe para o próximo trimestre. Isso é só observação? Só observação também. Tá? Então, pessoal, estou vendo que vocês estão bem alinhados em relação ao que é observação ou julgamento. Entendam que, quando eu falo também no positivo julgando, nossa, ele é muito legal, poxa, ele foi muito bacana, isso também é um julgamento. Tá? E quando a gente traz também esse tipo de julgamento, a gente precisa cuidar dos vieses que a gente vai ter na nossa comunicação. Deixa eu passar adiante para a gente seguir por aqui. Tá? Parabéns pelos resultados de vocês. Vocês estão bem alinhados aí em relação ao que é observação e julgamento. Bom, sentimento. Tá? O sentimento
é como a gente reage, o nome que a gente dá para quando acontece uma situação com a gente, tá? São estados de reações do nosso corpo. A gente tem, por exemplo, numa situação, você vai jantar com um amigo, com uma amiga, e essa pessoa desmarca. Qual que é seu sentimento? Tá? Provavelmente você vai se frustrar, você vai ficar com raiva, tá? E a gente precisa nomear cada sentimento para a gente saber expressar. Tá? Tem até um vídeo no Instagram recente que fala assim, olha, não mistura raiva com frustração. Quando você sente raiva, você precisa expor isso, são situações que precisam de ações. Quando você sente frustração, você precisa de paciência. Tá? Então, ó, um amigo cancelou em cima da hora. Normalmente vem, será que aconteceu alguma coisa? Isso vai gerar ansiedade. Que desrespeito, é sempre assim, isso vai te gerar raiva. Ah, que bom, eu não estava com vontade, isso te gera alívio. Ou ele não quer sair comigo, isso te gera tristeza. A gente precisa cuidar e observar e ter esse autoconhecimento para saber nomear as coisas direito. Senão, a gente sai fazendo uma salada de frutas com o que a gente sente e pensamentos confusos geram sentimentos confusos que geram comportamentos confusos. A gente vai ligar para o nosso amigo e falar assim, que é isso, cara? Você nunca sai comigo, você sempre desmarca em cima da hora, o que está acontecendo? Vai ver, ele sofreu um acidente de carro, sofreu um acidente de moto e você não está entendendo o que está acontecendo. Tá? Então, a gente precisa saber reconhecer esse sentimento. Bom, nós temos sentimentos genuínos e pseudosentimentos. O pseudossentimento é quando aquela pessoa sempre atribui o que ela sente aos outros. Tá? Por exemplo, eu me sinto desvalorizado pela equipe. Isso é um pseudossentimento. Tá? Você está atribuindo o seu sentimento à responsabilidade do outro. Vamos substituir isso? Eu me sinto frustrado porque eu gostaria de mais reconhecimento pelo meu trabalho. Tá? Então, existe essa diferença de sentimento genuíno ou de um pseudo-sentimento dentro da perspectiva da comunicação não violenta. Tá bem? Os sentimentos, eles geram conexões reais. O pseudo-sentimento tem implícito aí uma acusação. As pessoas me desvalorizam. Não, assume a responsabilidade do seu sentimento para que você consiga expressar isso melhor. Tá? A Brené Brown, ela tem um livro que eu até indico aqui no final do nosso material, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Depois, saindo daqui, assistam lá no YouTube, tem O Poder da Vulnerabilidade. A Ká gosta, né, Ká? Até reagiu aí. Assistam lá, O Poder da Vulnerabilidade. Sabe o que ela fala? Ela fala que o que aproxima uma pessoa da outra não é o superpoder, não é o, nossa, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. O que aproxima uma pessoa da outra é a vulnerabilidade. Tá? Porque eu vejo que a outra pessoa é um ser humano também, e eu consigo entender que atrás de um ser humano, atrás daquele ego, tem sentimentos, tem famílias, tem uma série de coisas. Uma vez, durante a psicologia, eu fiz estágio em um hospital, e na porta da placa da porta de um quarto, né, dos quartos, colocaram assim, a equipe de humanização. O paciente, o leito tal, porque geralmente o hospital fala assim, o leito tal, eles se referem ao paciente como, fratura de não sei o quê, o diabetes, eles se referem assim. É o bem de alguém, é a família de alguém. Então, o que aproxima um ser humano do outro é essa vulnerabilidade, esse sentimento, tá bem? Outra ideia de sentimentos genuínos ou pseudo-sentimentos. Tá? Eu me sinto ignorado. Isso é um pseudo-sentimento. Você está atribuindo o seu sentimento para as outras pessoas. Assuma essa responsabilidade. Eu me sinto triste porque eu gostaria de mais atenção nessa conversa. Lembra do exemplo do celular? Você só me ignora, você não sai do celular. Expressa seu sentimento. Isso vai fazer essa conexão. São conexões mais reais para as pessoas que te rodeiam. Vamos lá. Estou me sentindo traído. Estou me sentindo traído pela equipe, estou me sentindo traído pela empresa. Não. Puxa a responsabilidade do seu sentimento para você, não dos fatos, tá? Porque a gente sabe que as pessoas nem sempre são transparentes. Vem aqui, estou magoado porque eu esperava transparência nessa situação. Tá? Isso é uma forma da gente ser autêntico, da gente não precisar esconder o que a gente sente. Tá? E se a gente precisa ficar escondendo o que a gente sente, quer dizer que a gente não tem segurança psicológica, quer dizer que a gente não está num ambiente tão favorável para o nosso crescimento. Geralmente é um ambiente hostil. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Marcela? Não? Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá. Tá? Outra ideia, me sinto desvalorizado.
Tá? Não, eu estou frustrado porque eu gostaria de mais reconhecimento pelo meu trabalho. Então, comecem a expressar os sentimentos de vocês, tá, com propriedade, com autenticidade. E não atribuam o que vocês sentem ao que os outros fazem. Vamos lá. Tá? Me sinto desrespeitado. Tá? Estou irritado porque eu gostaria que minhas ideias fossem consideradas. Isso você está transmitindo maior autenticidade na sua fala. Tá bem? Agora o terceiro passo, lembram que é a necessidade. Tá? Pensa sempre do que você precisava e você não teve necessariamente naquele momento. Tá? Necessidade é aquilo que você precisa, tá? o que é indispensável. E vou trazer uma observação. Amor, na comunicação não violenta, ele não é sentimento. Ele é uma necessidade. Tá? Uma necessidade básica do ser humano. Então, na comunicação não violenta, a gente não trata amor como sentimento, mas a gente trata como necessidade. Tudo bem? Tá? Vamos lá. Ó, quando a gente reage a um sentimento sem entender o que está por trás, que é a necessidade, a gente corre o risco de buscar a solução para o problema errado. Se a gente é impulsivo, reativo e a gente não enxerga a necessidade por trás, lembra do exemplo do celular. Pô, sai um pouquinho do celular. Qual que é a necessidade que está por trás? Tá? A gente começa a brigar com as pessoas, tipo, mas você também não sai do seu celular. Mas aquele dia você ficou um tempão no celular, a gente saiu para comer alguma coisa, você ficou no Instagram, você ficou no WhatsApp. Vamos trabalhar quais são as necessidades. Tá? O que está por trás disso? Quando a gente consegue enxergar isso, lembra que a girafa tem um pescoço grande que ela enxerga longe. A gente consegue reconhecer e falar para a pessoa, tá? Viviane, eu estou vendo que você está muito no celular, mas eu fico incomodado quando você está no celular, porque parece que você não está me dando atenção. E, poxa, a gente marcou esse café para conversar sobre trabalho, entende? Olha a diferença que é. Pô, mas você também não sai do seu celular, você fica... Não, vamos reconhecer a necessidade, reconhece o sentimento. Se alguém te cobrar, fala assim, poxa, você não sai do celular. Olha, eu entendo como estar com você nesse momento é importante, mas eu preciso resolver umas questões de trabalho e depois a gente consegue conversar com calma. Tá? Isso muda o tom da conversa, isso traz maturidade. Tá? Quando a gente vai conversar com uma criança, a gente não abaixa e não olha no olho dela. Não é isso que a gente faz quando a gente vai conversar com uma criança. A gente ajoelha e fica na mesma linha. É isso que a gente faz quando a gente reconhece as necessidades e os sentimentos das pessoas. A gente fica no olho a olho. Tá? Então, esse é o exercício, e vocês agora que estão fazendo esse workshop, é uma horinha, né, é um en passant sobre comunicação não violenta, mas a ideia é que a gente já tenha prática. Comecem a praticar isso. Tá? Aqui é emoção, sentimento. Então, segurança. Se ela não é atendida, a gente tem medo. E se ela é atendida, a gente tem paz. O sentimento de justiça, a emoção, né, a sensação de justiça. Se ela não é atendida, a gente fica com raiva. E se ela é atendida, a gente sente satisfação. Reconhecimento. Se ela não é atendida, a gente sente insegurança. E para pensar todas as vezes que você sentiu insegurança na sua carreira ou no trabalho em algum lugar. Talvez seja uma necessidade de reconhecimento. Tá? Se ela é atendida, a gente sente gratidão. E a conexão. Se ela não é atendida, a gente sente só. Ou se ela é atendida, a gente sente esse amor. Tá bem? Vamos lá. Tá. Olha a diferença quando a gente consegue enxergar e expressar a necessidade. Tá? Pô, você nunca dá retorno sobre meus projetos. Vamos expressar essa necessidade de uma forma mais madura, mais adulta? Tá? Preciso de mais clareza sobre as minhas entregas para eu me sentir mais seguro no trabalho. Outro exemplo. Tá? Ninguém me escuta nessa equipe, eu não tenho voz nesse lugar. Tá? Vamos expressar essa necessidade de uma forma madura. Tem a necessidade de ser ouvido para contribuir melhor com as decisões. Tá? Tem mais exemplo. Esse time é muito desorganizado. Preciso de mais estrutura e alinhamento para trabalhar com eficiência. Estou sempre sobrecarregado, ninguém me ajuda. Preciso de mais colaboração e divisão de tarefas para equilibrar minha carga de trabalho. E a gente está olhando para a nossa comunicação. Se alguém chega com essa comunicação para você, você tem o dever, né, agora que você está fazendo esse workshop, de reconhecer a necessidade da pessoa. Então, a pessoa chega e fala assim, pô, mas esse time é muito desorganizado.
Ah, então você está me dizendo que você precisa de mais estrutura para trabalhar, é isso? Isso, é isso, porque, pô, eu não tenho uma mesa. Ah, então tá bom, então vamos arrumar uma mesa para você trabalhar, tá? Pô, eu tô sempre sobrecarregado, ninguém me ajuda. Bom, então você está dizendo que a gente precisa dividir melhor as tarefas? É, porque sobra isso, sobra isso, sobra aquilo. Então tá bom. Então o que você sugere para a gente poder sugerir? Se a pessoa ela não é capaz de reconhecer a necessidade dela, você vai ser a pessoa, né, que vai dar nome para aquela necessidade que ela tem. Tá? Tudo bem? Valeu, Cá. Cá, se quiser, traz suas contribuições também, viu? Adoro as contribuições da Cá. E eu sempre me meto na sua mentoria, né, Cá? Fica à vontade aqui, por favor, também. Tá? E, por fim, a gente tem que fazer um pedido. Tá? Esse pedido, a gente vai separar entre pedido ou exigência. Quer ver uma exigência? Ó, eu quero que você me respeite mais. Isso é claro, né? O respeito é o básico, né, gente? Mas numa dessa, vamos substituir por um pedido. Ó, quando eu estiver falando, você pode esperar eu terminar de responder? Tá? Eu sei, você vai falar assim, mas isso é o básico, né, Stefano? É o básico, mas o básico, né, a gente precisa revisitar. O óbvio, ele só é óbvio para quem fala. Tudo bem? Então, a gente precisa sempre reforçar o básico. Vamos lá. Uma exigência. Preciso que você seja mais comprometido no projeto. Tá? Não. Você pode me enviar um status semanal para alinharmos melhor os prazos? Tá? Eu já fui, eu não sei se alguém já foi aqui, já teve experiência, ou tiro de guerra, ou alguma coisa assim. Eu já fui militar. E o militarismo é assim, exigência. Por quê? Não interessa, porque eu quero. É assim. Não preciso nem dizer que isso é um ambiente hostil. Agora, hoje numa empresa, e principalmente na gestão com diversas, me fugiu, né, diversas, não é faixa etária, perdão, diversas gerações, hoje não adianta a gente só dar ordens ou mandar, a gente precisa explicar, e não só para gerações, mas para todo mundo, né, se eu quero motivar alguém a fazer aquilo, se eu quero influenciar, eu preciso explicar o porquê daquilo, não adianta eu só dar ordem. Então, se eu compartilho o porquê daquilo, tá, se eu faço esse pedido e a pessoa reconhece que isso vai agregar, com certeza você vai ter maior adesão naquilo lá. Então, ó, preciso que você seja mais comprometido, a gente falou. Cá, por favor. Boa noite, gente. Ai, Boa noite. Stefana, eu tô apaixonada, tô adorando, tô amando receber todo esse Que monte de legal, que informação, bom. que isso é muito precioso. É uma coisa que eu percebo, e me corrija, por favor, se eu estiver errada, Stefano, mas o que eu percebo é assim, que toda vez que a gente faz essa solicitação, né, que a gente traz o pedido da forma mais adequada, de acordo com o que a comunicação não violenta está trazendo, é sempre em forma de pergunta, né? Exatamente, exatamente. É excelente observação, viu, Cá? Então, é sempre uma proposta, né? É um alinhamento, né? É um alinhamento. É lindo. Excelente observação, exato. E a Má falou aqui também, ó, do paralelo, que o Geraldo Diniz falou sobre gerações no ambiente de trabalho. É isso, né, Má? Cá também, se quiser complementar, para além das gerações, e as pessoas criticam muito, mas a geração Z faz isso, a geração Z faz aquilo, tudo mais, né, são várias reflexões que a gente pode ter de práticas que não eram tão saudáveis também, que a gente aceitava, que hoje a geração já não aceita mais, né? Então a tendência é criticar, as novas gerações, isso sempre foi assim, né? Os nossos antigos criticavam as nossas gerações, nós criticamos e a geração vai criticar as próximas também. Mas vamos parar para pensar que eles começam a não aceitar coisas que a gente aceitava, tá? E puxando esse paralelo com a K, talvez a melhor forma da gente fazer isso é propondo, alinhando, perguntando. Olha, a gente pode fazer isso. E a pessoa, se ela tiver segurança psicológica, ela vai falar assim, olha, para mim, esse status semanal não dá. Não dá, né? Você propõe outra. Pode ser um status quinzenal, tá? Porque eu tenho as atividades assim, assim, assado, eu não tenho tempo para dedicar para isso e aquilo. Então, sempre reconhecendo, tá, os sentimentos e as necessidades para a gente poder fazer um pedido. Tá? Me dê mais feedbacks, tá? Podemos marcar uma conversa semanal para discutir uma evolução no trabalho? Essa é uma outra proposta, um outro alinhamento, uma nova forma da gente pedir. Tá? Aliás, se a gente precisa ficar pedindo feedback e as pessoas não dão, já é uma red flag, né? Já é opa,
né? As pessoas, né, porque o feedback, e depois a gente marca para falar só sobre o feedback, tá? Ele é um presente, né? Vamos lá. Tá. Então, ó, recebendo a crítica de um colega sem comunicação não violenta, tá? Ô, nada a ver isso aí que você falou, né? Ah, você falou do meu projeto, mas e aquilo lá que você entregou semana passada? Ela não me responde, depois fica falando mal da pessoa para outros. Como que vocês acham que isso seria com a comunicação não violenta? Então, eu adicionei um super efeito aqui, vamos ver se ele funciona. Funcionou. Ó, parece que você tem uma opinião diferente da minha em relação a esse projeto. E eu fico frustrado por não ter conseguido apresentar uma solução que atenda a todos. Eu gostaria de entender melhor quais são suas sugestões. Será que você poderia me explicar? Me explicar suas ideias e juntos podemos buscar uma solução? Entende, gente, que a gente não vai ser passivo na comunicação. A gente não vai abraçar quem está mandando a gente para um lugar não tão legal, né? A gente não vai responder com um amor incondicional a quem está criticando a gente. Não é isso. Mas o convite aqui é para a gente ter conversas mais maduras e que não sejam violentas nesse sentido. Cá, por favor. Olha eu de novo. Claro, por favor. Eu vou puxar a sardinha para um material do Pra Carreiras. Porque vocês sabem que eu sou apaixonada, né, pelo mapa, mas tem outras coisas que eu sou apaixonada também. Eu falo que eu vou fazer a camiseta Pra Carreiras MVP, mas eu acho que eu vou ter outras também no meu armário, né? E uma delas é o e-book de perguntas e respostas que nós temos para o preparo da entrevista, né? E é interessante que, assim, a Carol, quando ela compilou essas perguntas e trouxe as possibilidades de resposta, ela fala em uma das perguntas que ela traz de modelo, que é assim, me fala sobre uma situação de conflito, como você lidou com uma situação de conflito no trabalho? E uma das melhores formas de você responder é dizer que você fez um alinhamento. Por exemplo, a pessoa veio, e pode ter vindo com 7 pedras na mão, né? Falando, não, mas eu quero fazer diferente, não é desse jeito e tal, né? E aí, o que ela responde lá como a forma mais adequada? É dizer realmente, parece que você tem a opinião diferente da minha. Exatamente. Vamos testar os 2 jeitos para ver qual é o melhor para a empresa, porque o meu objetivo não é que seja melhor para mim. Nesse caso, eu estou puxando totalmente a sardinha para o material mesmo, né? Então, assim, desse jeito você faz um alinhamento, ó, você pode me explicar a sua ideia? Aí eu explico a minha e a gente vê qual que vai ser a mais adequada, de repente a gente testa as duas, e aí encontra até um consenso, né? Ou então eu percebo que a sua é melhor e adoto a sua, né? Então, exatamente. É exatamente isso que está ali na resposta daquela pergunta. É isso. Por isso aquele material é muito precioso. Com certeza, cara, muito obrigado pelo paralelo. Imagina, eu que agradeço o paralelo, porque de fato, né, são N situações que a gente pode usar isso. Na entrevista de emprego, num alinhamento com o gestor. E eu vou trazer um breve exemplo de uma paciente que eu estava atendendo esses tempos. Ela é uma mulher de 28 anos, se relaciona com um rapaz que tem uma filha de 9 anos. As duas competem por atenção. E aí, essa minha paciente, ela briga com a filha desse rapaz pela atenção, né? E uma das pontuações que eu fiz para ela é a seguinte, quem que é a adulta da história? É você, né? A criança, ela quer a atenção do pai dela. É isso que ela quer. Você também quer atenção, só que você tem mais condições emocionais de reconhecer e ter uma conversa mais saudável. Então, eu acho que a questão da comunicação não violenta, o cerne é isso, a gente ter conversas mais maduras. A gente conseguir enxergar para além daquilo que se expressa. Lembra da primeira provocação? Todo comportamento agressivo esconde uma necessidade que não foi atendida. Então, olhe para essas comunicações agressivas ou para essas insinuações, insultos, e veja o que não está sendo atendido ali. Qual que é a necessidade da pessoa? Tá? Qual que é o sentimento? Se você conseguir dar nome para ela, provavelmente você desarma aquilo lá. E a pessoa, não, é isso. Tá. Então vamos fazer esse alinhamento, que foi o que a Ká complementou agora. Vamos achar, então, um meio termo? Tá? Para mediação de conflitos, é isso que a gente precisa.
Tá? A gente não vai ouvir o grito, a gente vai ouvir quem que está gritando, por que está gritando. Tá bem? Vamos lá para o próximo exercício. Tá? Pedindo feedback para uma pessoa com cargo superior. O que você achou do meu último projeto? Tá? Isso é sem comunicação não violenta. Vamos lá. Espera aí que não funcionou o meu efeito. Espera aí. Ai. Espera aí que eu já abro. Ó, sem comunicação não violenta. Então, vou aproveitar e fazer esse exercício aqui enquanto corrijo o meu defeito especial aqui que não funcionou. Tá? Quem me propõe uma forma da comunicação não violenta, o que você achou do meu último projeto? Quem consegue me propor aí algo, como ficaria com comunicação não violenta? Com ou sem, Stefano? Com comunicação não violenta, qual seria o caminho? Alguém? Ó, ficaria dessa forma. Gostaria de um feedback sobre o meu desempenho nesse último projeto. Estou curioso e ansioso para saber o que você achou e quero saber se estou no caminho certo para atender as expectativas da empresa e dos clientes. Podemos marcar 30 minutos dessa semana para falar sobre isso? Dessa forma, eu trouxe, vou até colocar ali depois, eu trouxe a observação, eu quero que a pessoa observe, me fale. Tá? Estou curioso e ansioso, esse é o sentimento. Quero saber se estou no caminho certo, essa é a necessidade. Podemos marcar 30 minutos? Esse é o pedido. Tá? No nosso próximo exemplo, a gente tem, cara, isso não vai dar certo. Aí, não sei não, hein? Caramba, a gente sempre erra nisso. Tá? Como isso ficaria com comunicação não violenta? Tá? Percebi que houve um gap na comunicação em relação a esse projeto. Estou preocupado com a possibilidade disso impactar a satisfação do cliente. Eu gostaria de ter uma comunicação mais eficiente e clara entre a nossa equipe. Será que podemos revisar nossos processos de comunicação para evitar falhas no futuro? Tá? Entende, gente, que não é para a gente ser bonzinho, para a gente sair abraçando árvore com comunicação não violenta. E eu sempre reforço isso porque é um estigma que tem, é um preconceito que as pessoas têm em relação à técnica. Não, é para a gente conseguir evoluir o nível das nossas conversas. Tá? E nosso último exemplo, ó, não posso te ajudar agora, tenho outras tarefas mais importantes para fazer. Essa daqui é pesada, né? Então, conforme o e-mail anterior, ou não sei o quê, ou então peça para não sei quem. Né? Como que a gente transforma isso com comunicação não violenta? Né? Uma sugestão. Entendi que você precisa da minha ajuda e eu estou um pouco preocupado porque já tenho outras demandas pendentes. Preciso cumprir esses prazos para não comprometer a qualidade do meu trabalho. Será que a gente pode conversar sobre as possibilidades de dividir umas tarefas de forma a atender às necessidades de ambos? Tá? Isso é uma forma mais madura da gente conseguir dar um feedback desse, por exemplo. Tudo bem? Tá? Seguindo esse aqui, Bárbara, acho difícil conseguir ter uma comunicação não violenta se não confundido com insegurança ou com pedido de favores. Sim, é um limiar, Bárbara, tênue entre as pessoas acharem também que a gente está numa passividade. Tá? Tem ambientes, e aí vamos voltar para o termo de segurança psicológica, que a gente não pode expor nossos sentimentos. Porque as pessoas vão pegar isso e elas vão usar isso contra a gente. Tá? Fica a reflexão aqui desse tipo de ambiente que a gente está inserido. Nem sempre a gente tem esse poder de escolha ou poder de mudar. Mas, nesses casos que não está no nosso locus de controle, como a gente fala, né, nas TCCs, nas terapias cognitivas, a gente fala só, o que está no seu locus de controle? Não tem como você expressar, não tem como você abrir seu coração, né, como a gente fala para isso. Então, nesses casos, a gente tem que ter um filtro maior e saber até onde a gente consegue ir, até onde a gente não consegue ir. Um ambiente hostil, que não tem segurança psicológica, tá, que a gente não tem essa abertura, provavelmente não é um ambiente propício para o nosso crescimento e permanência. Tá? Mas eu entendo o que você está dizendo, tá, em relação a essa insegurança ou pedido de favores. Para mim, a grande chave, o grande segredo da comunicação não violenta é saber dar nome para as coisas, reconhecer, jogar isso na conversa e fazer um alinhamento como a Ká usou esse termo.
Tá? Então você está me dizendo, e uma das técnicas na comunicação não violenta é a gente repetir o que a pessoa falou. Não repetir tudo, mas pedir esse feedback assim, bom, então o que você está me dizendo é isso, 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 tá? Isso por acaso está ligado a tal necessidade que não foi atendida? Foi. Então tá bom, então a gente faz esse novo alinhamento. Tá? Mas, de fato, a gente precisa também ter, né, nessa autenticidade, esse pulso firme. Aqui tem meio que uma formulazinha para a gente seguir para comunicar essas questões. Olha, quando, e a gente traz a observação, quando você apresentou aquele projeto, quando isso aconteceu, quando você não veio, tá? Eu me senti, tá? Eu me senti frustrado porque eu te esperava na reunião, eu me senti chateado porque eu esperava que... Porque eu tenho necessidade de compartilhar com você o trabalho, eu tenho necessidade de tal coisa. Tá? E eu gostaria que você estivesse presente na próxima, eu gostaria disso. Isso daqui, basicamente, é o exercício, é o esqueleto para a gente ter essa comunicação não violenta. Tá? A Maria perguntou, para colocar essa técnica em prática é necessário treinamento? Maria, eu sou suspeito para falar. Tá? Eu faço N cursos, inclusive vou recomendar um, né, para quem quiser continuar, tem um do LinkedIn Learning, lá sobre comunicação não violenta, 40 minutos, muito bacana, traz vários insights. A gente precisa de treinamento diário em relação a autoconhecimento. Isso daqui é uma técnica de primeiro autoconhecimento. Tá? E depois em relação aos outros. Quando a gente faz essa observação, né, na nossa comunicação, naquilo que a gente tem para oferecer para os outros, as nossas relações elas ficam melhores, elas melhoram. E aí depois você consegue trazer isso e expandir para outras pessoas. Tá bem? É igual, eu dava muito treinamento de compliance. E eu falava, né, em uma empresa que eu trabalhei, eu dava os treinamentos de compliance e era o que eu orientava as pessoas. Olha, se alguém usar algum termo discriminatório, algum termo que a gente já não utiliza mais, e a pessoa não souber, você orienta a pessoa. Fala assim, olha, então esse termo a gente não usa mais. A gente pode substituir por esse termo aqui, porque esse termo remete a questões discriminatórias, etc. Então, assim, começa a orientar as pessoas. Sabe quando você vai corrigir o português de alguém? Que você fica meio assim, você fala assim, se você tiver intimidade, você fala assim, olha, posso te sugerir uma mudança? Tá? Então, começa em pequenas doses, para as pessoas ao seu redor entenderem como que funciona. Tá? A Marina comentou, acredito que a maneira como a gente fala com assertividade ajuda a não sermos confundidos com uma fala insegura. Concordo, Marina, é isso mesmo. Tá? Então, é a convicção, é a assertividade e não a passividade. Tá? Então, estou fazendo curso de comunicação não violenta, vou aceitar tudo que as pessoas fazem e vou transformar em sentimentos. Negativo. Tá? Isso, inclusive, prepara a gente para não entrar em conflitos desnecessários. Porque tem conflito que a gente sabe que é só atrito. Né? Lembra da queda de braço? O primeiro slide que eu compartilhei? Quanto mais força você faz, mais força a pessoa vai fazer. Quanto mais forte o soco que você der, mais forte que você vai receber. Então, a ideia é não precisar entrar nessa queda de braço. Tá? E aí você desarma a pessoa com, né, esses comportamentos agressivos, essas falas, com esse reconhecimento. Tá bem? Ó, algumas reflexões sobre empatia, e aí a gente constrói muros ou pontes na nossa comunicação. Né? Depende daquilo que a gente se posiciona. Nossa girafa apareceu de novo aqui, e ela trouxe mais uma reflexão, que é, empatia não existe. Alguém sabe me dizer por que não existe empatia? Nossa girafa está sendo polêmica. Tá? A empatia, como a gente fala, tipo, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, isso é a maior besteira, porque a gente não consegue ter o lugar do outro. A gente não pode estar no lugar do outro. Tá? Porque só a gente sabe onde nosso calçado aperta. Tá? Trocamos pela euteridade. Jonathan, eu desconheço esse termo. Eu não sei se euteridade, se alguém puder... Alteridade, perdão. Não, o que acontece? O que eu quero dizer com essa empatia não existe? Porque a gente não vai conseguir se colocar no lugar do outro. Em situação nenhuma. Tá? Tem uma frase que é um dito popular, né, lá na minha cidade, que o povo fala assim, o povo vê as pingas que nós bebe, mas não vê o tombo que nós leva. Por quê? As pessoas só veem as coisas boas. Nossa, só posta isso no Instagram, só tá isso, só tá assim, só tá... Gente, né, ninguém sabe onde o nosso calçado aperta.
Então ninguém sabe o que pega na gente ou não. Todo mundo está passando por uma batalha, tá? E todo mundo está orientado para metas, todo mundo tá... A Érica entrou aí, povo de Ribeirão Preto aí tá em peso, eu, Érica, cá. Então, lá em Ribeirão, né, essa semana eu estou em São Paulo, mas em Ribeirão a gente usa esse termo, né? O povo vê a pinga que nós bebemos, não vê o tomo que nós leva. Por quê? Não dá para a gente se colocar no lugar do outro. A gente consegue imaginar. Lembra a história de abaixar para falar com a criança, para estar no mesmo nível ali, para ver a visão de mundo dela? Esse é o grande exercício que a gente vai fazer, tá? Então, nós, quando a gente... E aí, se tiver os profissionais da saúde também, podem me ajudar aí, tá? Ou terapeutas, psicólogos, enfim. Mas a psicologia eu nunca falo assim para a pessoa, eu sei o que você está passando, porque eu não sei e eu nunca vou saber. Eu imagino, né? Então, eu tive uma perda recente familiar, né? As pessoas que tiveram perda também falaram assim, olha, eu sei como é difícil, e é difícil mesmo, mas cada um vive aquela dor, aquele momento, à sua maneira. Então, o máximo que a gente pode fazer é tentar se imaginar. E você pode chegar para a pessoa, você pode melhorar a comunicação e falar assim, olha, eu imagino como está sendo isso, ou eu não posso imaginar. Porque quando você chega para a pessoa e fala assim, eu sei o que você está passando, você está eliminando a sua escutativa, você está fazendo já um julgamento do que a pessoa está te falando. A partir desse momento, a pessoa vai interromper. Ou sabe aquela competição que você tem, que a pessoa fala assim, mas eu tô com dor no pé. Vixe, mas eu tenho dor há 2 anos no pé e nada acontece. Aquela competição para ver quem sofre mais, né? Ou então aquele sentimento, não, eu sei como é difícil. Você não sabe. Então, não assuma um lugar que não é seu. Isso é o primeiro passo dessa empatia, para desconstruir aquilo que a gente fala assim, não, eu sei que sua dor é. Você não sabe. Tá? Então, essa é uma dica de ouro para a gente melhorar a nossa comunicação. Tá chegando uma pergunta aqui no site. O Sidney falou, no entanto, não conseguimos colocar na dor do outro. Exatamente, Sidney. Tá? Wagner, participei de uma reunião onde uma pessoa se posicionou de forma muito violenta e tóxica, sem abertura para quem estava conduzindo. Após muitas tentativas, o organizador encerrou a reunião, dizendo, como você está muito nervoso e sem espaço para que eu fale, vou remarcar essa reunião para uma outra data. Faz sentido esse posicionamento? O que fazer nessas situações extremas? Eu super concordo com esse posicionamento. Tá? A única coisa que tem julgamento ao invés de observação é assim, como você está muito nervoso. Né? Então, não acho que esteja errado, tá? Mas pode se ater, olha, como eu não estou conseguindo ter espaço para falar, como as pessoas não estão conseguindo falar, é melhor a gente encontrar uma nova data para esse bate-papo, para essa reunião. Tá? Olha, pode falar, por favor. Uma dúvida, nesse caso, assim, do que eu estou entendendo, né, do que você trouxe para a gente, toda vez, ao invés de eu falar do outro, eu falo de mim, né? Então, assim, não é, você está muito nervoso, como eu não estou conseguindo ter espaço para falar, por exemplo, né? Exatamente. Eu trago para mim e não levo para o outro, é isso? Exato, é isso. Porque o Wagner e cá, todo mundo, na verdade, quando você falou assim, quando você está muito nervoso, eu tô nervoso? Quem tá nervoso aqui? É a queda de braço lá do começo. Né? Por isso que a gente não fala de comunicação não violenta em qualquer lugar, a gente fala de como ter conversas difíceis. Porque as pessoas, isso gera uma resistência. A pessoa vai ficar mais nervosa. É aquela história, não, eu não tô nervoso não, é porque você não faz isso. E aí não tem diálogo, não tem conversa, não tem, né, comunicação é só farpas, tiro, porrada e bomba. Aí não tem espaço para falar mesmo. E tem uma coisa que as pessoas fazem numa discussão é não ouvir. Elas estão, enquanto você está falando, elas estão se preparando para responder. Isso é assim, unânime quase. Numa discussão, as pessoas não estão te ouvindo, elas estão se preparando para trazer outro argumento. Porque a gente tem a ideia de que numa discussão ganha quem fala mais alto, quem tiver o último argumento. Né? E a gente depois reflete sobre essas coisas. O que é ganhar uma discussão? Né? Então, isso é papo aí para um outro momento. Tá? Vamos lá. Então, a gente desconstruiu essa ideia de empatia. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. Tá? Mas a empatia tem alguns pilares, que é a escutativa. Você cria um espaço para as pessoas se expressarem. Uma curiosidade genuína, você se interessar de fato pelo que a pessoa está trazendo. Tá? E a gente faz perguntas abertas. E a autopercepção é você entender o que está passando quando a pessoa fala isso para você. Você está sentindo raiva, você está sentindo angústia, está sentindo isso? Você pode compartilhar com a pessoa, olha, você me trouxe essa fala e eu me sinto assim. Né? Às vezes que eu estou atendendo alguém que está
na terapia está enlutado, por exemplo, eu expresso o que eu estou sentindo para a pessoa. Olha, a sua fala também me traz dor, né? Porque isso conecta a gente. Isso é um elemento da empatia. Tá bem? Vamos lá. Puxando um termo aqui, já que a gente está falando de comunicação não violenta, eu queria trazer um en passant sobre microviolências. As microviolências, tá, elas acontecem assim, todos os lugares estão suscetíveis a isso, e elas acontecem de diversas formas, até nos silêncios. Então, estar em silêncio pode ser uma microviolência, né? Um insulto pode ser uma microviolência. Um comentário sobre o estado emocional pode ser uma microviolência. Questionar o julgamento da pessoa pode ser. Interrupções constantes, microviolência. Tá? Então, a gente tem várias microviolências que podem acontecer, e eu quis trazer, né, esse exemplo para cá, porque a gente está falando de comunicação. Então, voltando um pouquinho para a definição, comentários ou comportamentos sutis, muitas vezes inconscientes, tá, que desrespeitam, desvalorizam ou diminuem a dignidade de uma pessoa. E isso tem uma questão forte ligado, né, a discriminações. Então, há grupos, e eu aprendi a falar, a gente não fala minoritário, a gente fala minorizado. Porque a gente fala assim, poxa, mulheres são um grupo minoritário? Não, mulheres são a maioria, mas são minorizados. Tá? População negra no Brasil é minoria? Não, é minorizado. Tá? Eles são a maioria, mas existe esse movimento de minorizar. Então, isso é muito comum em ambiente corporativo, o reforço disso que é velado na sociedade. Tá bem? Então, algumas microviolências que a gente tem aí. Tá? Bom, para a gente fechar, tá? A gente está chegando ao final do nosso encontro, 9 dicas para conduzir essas conversas de uma maneira, né, mais saudável. Vamos lá. Primeira, ouça para escutar. A escuta ativa. Tá? É estar ali de presença. Tá bom? Se coloque no lugar do outro, lembrando que você não é o outro. Tá? Que é isso que a gente estava conversando agora. O lugar do outro não me pertence. Vamos lá. Compreenda as necessidades por trás da comunicação. Entenda que aquele comportamento agressivo com aquela fala, existe uma necessidade humana por trás daquilo. Né? Valide o que está escutando. Lembra que eu falei? Às vezes pergunta, você está me dizendo isso, isso, isso? É isso. Então tá bom. Então a partir daí a gente segue. Né? Diferencie interpretações dos fatos. Se eu vejo uma pessoa chorando, passando aqui pela porta agora, qual que é a minha tendência natural? Ela está triste. Ela não está triste, ela está chorando. É diferente. Pode estar chorando de alegria, pode ter chutado com o dedinho a parede, pode ter perdido alguém, pode ter... Então, separe o choro da interpretação que ela está triste. Tá? Diferencie pessoas de falas, ideias ou posicionamentos. Lembra que nas discussões, o que discute são as ideias, não a pessoa. Né? Se a Karima acha, poxa, não, a gente tem que seguir assim, eu acho, não, vamos seguir assado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu não estou discutindo com a Karima inteira, eu estou discutindo uma ideia. E essas ideias, a discussão dessas ideias são produtivas. Quando eu começo a ofender a Karima, mas você também, você fez isso, você fez aquilo, lembra de quando, aí já saiu dessa esfera saudável e positiva, eu já não estou mais discutindo ideia, eu estou ofendendo. Tá? Então, discuta ideias, posicionamentos e falas, e não pessoas. Tá? Expresse o que é óbvio para você. Lembra que eu falei que o óbvio precisa ser dito, porque o óbvio só é óbvio para quem fala. Tá? Experimente falar a partir do que sente, do que precisa, expressando seus sentimentos, necessidades. Tá? Nutra espaços para dar e receber empatia. É isso que a gente tem conversado. Tá? Aqui tem uma lista dos sentimentos, se vocês buscarem também, listas de sentimentos relacionados a necessidades atendidas, ou lista de necessidades não atendidas, a gente vai ter essa lista pela CNV. Tá? Aqui necessidades e valores universais humanos, e aqui 3 leituras que eu queria trazer para vocês. A primeira, essa daqui, escutatória. A escutatória, ele começa o livro falando assim, olha, a gente faz muito curso de oratória, a gente faz muito curso de como aprender a falar, mas a gente não faz curso de aprender a ouvir. E aprender a ouvir é um dom. Então, esse livro aqui, excelente para a gente
trabalhar sobre essas questões. Tá? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, excelente. Depois tem um vídeo curto lá no YouTube que ela fala sobre o poder da vulnerabilidade, e A Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Tá bem? Bom, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui nesse tempo. A gente passou uns 8 minutinhos, mas acredito que foi por um bom motivo. E expressar minha gratidão, tá? Usando a comunicação não violenta. Eu vi que vocês ficaram até o final. Eu me sinto muito lisonjeado, muito feliz, tá? Porque essa minha necessidade de passar para as outras pessoas, de transmitir conhecimento, e eu quero fazer um pedido para que vocês sigam aí com os passos da comunicação não violenta e melhorem a comunicação e o relacionamento de vocês, tá bem? Obrigado. O pessoal está pedindo, obrigado, Ká. O pessoal está pedindo, Wagner, material, compartilho depois. Obrigado, Maria. Obrigado, Gleice. Obrigado, Bárbara, Ká. E, pessoal, estou aqui mais uns minutinhos. Se alguém quiser trocar uma ideia, agradeço. E participem das próximas mentorias. A próxima mentoria também de quinta vai ser muito bacana. Obrigado para todo mundo. Tá bom? Vou encerrar a nossa apresentação aqui. Fico aqui mais uns minutinhos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paula, Mariana. Viviane, quer falar? Só esclarecer para ver se eu entendi bem. Nessa questão da comunicação não violenta, eu sempre trago a responsabilidade para mim sobre a ação do outro. Então, você fez isso, eu não me senti à vontade, eu não gostei desse seu posicionamento. Sempre com base nos fatos, né? Como você mencionou no final do choro. Então, não sei. Exato. Viviane, você não vai puxar a responsabilidade para você, obviamente, mas eu entendi o que você quis dizer no sentido assim, eu sempre expresso aquilo que eu não gostei, exatamente. Isso. Então você vai trazer uma observação factual, um fato. Olha, quando você fez isso, eu me senti assim, né? Eu não gosto de me sentir assim por causa de tal coisa, eu preciso de tal coisa, por favor, tal coisa. Mas é isso, sempre expressando. Ou se a pessoa também, você pode falar sobre os sentimentos e necessidades daquela pessoa. Olha, Viviane, eu percebi que você está assim, sabe aquele silêncio que fica no relacionamento, às vezes, que uma pessoa espera que a outra fale, que não fala, e fica aquele climão, né? Você quebra isso assim. Olha, Viviane, eu percebi que hoje você está mais em silêncio, mais quieta. Aconteceu alguma coisa? Não. Olha, sei que, e aí você relata os fatos, você fala do sentimento, da possibilidade do sentimento da pessoa, de alguma necessidade, e você propõe um alinhamento. Isso ajuda também a criar ponte e não um muro. Tá? Esclareci, respondi? Não, sim, eu já trabalhei com pessoas que, mesmo você apontando os fatos, ela negava, né? Então, não sei se é mais ou menos nesse sentido. Exato. Se você observar os fatos, aí fica mais, não tem muito, né, muito como a pessoa fugir, mas a gente tem aquela frase, né, a gente faz terapia por conta de pessoas que deveriam fazer, mas não faz, né, é mais ou menos isso, a gente tem que trabalhar na gente aquilo que o outro poderia trabalhar nele, tá? Mas super verdade. Nem tudo é sobre você, nem tudo é sobre a gente, tá? Tá bom, obrigada. Obrigado você. Maria, tive um momento difícil nos últimos dias, essa apresentação me ajudou, fico muito feliz, conta comigo. Tá? Mais alguém quer trazer alguma coisa? Eu saio um pouco triste, Stefano. É um tema muito bacana, muito legal, mas eu tô com medo de eu estar sendo a violenta na história. Lídia, corremos o risco. É muito difícil quando a gente está num ambiente que já está mais pesado, que todo mundo está muito reativo, a gente não se deixar levar, né? A gente conseguir quebrar esse ciclo. E, nossa, muitas reflexões. Lídia, eu fico feliz que você tenha compartilhado isso, porque, de fato, existe ali algo que permeia, né? Se a gente está num ambiente hostil, a gente acaba se acostumando àquela hostilidade, né? Tem um poema muito legal, que tenho usado bastante, que a gente se acostuma, mas não deveria, algo assim. A gente se acostuma a ambientes que não são bacanas, a gente se acostuma e a gente acaba entrando no ritmo, entrando na dinâmica,
né? E nem sempre isso é saudável. Mas começar com essas observações, começar com essas pequenas sugestões, essas pequenas mudanças, as pessoas às vezes vão te estranhar, né? Falam, uai, como assim? O que você tem então? Você ia me xingar, não tá mais me xingando? Não que seja isso, tô brincando, mas você não vai falar nada? Você não vai me dar uma bronca de novo? Não, ó, vamos ser mais factual. Isso tenho certeza que vai melhorar de pouquinho aí e quebrar, às vezes, um ciclo que vem, que se repete. Mas É uma obrigado bola por de esse neve, relato. né? A É uma pessoa bola de... responde, a gente responde de volta, quando vê tá todo mundo no mesmo clima, agindo do mesmo jeito. Exatamente. É o braço de ferro. Quanto mais força se faz, outra pessoa vai fazer. E não adianta ir contra, porque tudo que a gente vai contra ganha força. A gente tem que ir por essa via de maior maturidade, de inteligência emocional, para reconhecer. Né? Como eu falei para minha paciente, adulto é você. Né? Então propõe, já que nós temos essas condições, nós somos os adultos agora dessas conversas, vamos propor aí melhorias. Tá? Legal, Obrigada, obrigado, gente. Lídia. Foi muito bom. Tchau, tchau. Que bom, tchau, tchau. A Paula falou, vale a pena tentar mudar, CNV é muito eficiente, com certeza. Quando me lembro funciona. Poema da Marina Colassante. Obrigado, Cá. Obrigado por... Eu preciso até rever. Obrigado mesmo. Bia comentou também. Legal. É isso, gente. Então, muito obrigado pela presença de vocês até o final. Sigo à disposição. Depois, quem quiser, adicionar lá no LinkedIn. E é isso. Bom restinho de semana. Bom final de semana para todos. Obrigada. Até, gente. Obrigado. Tchau. Muito obrigada, tchau, tchau. Obrigado, Viviane. Que Foi bom. ótimo. Obrigado, Maria. Foi muito Valeu, bom. Stefano. Obrigado, Adorei. Cá. Obrigado pelas contribuições também. Até. Tchau, tchau. Tchau.